há um espaço vazio, normalmente esse espaço varia de projeto a projeto, entre um polo e outro. O fluxo magnético principal, caracterizando a densidade polar dos polos na sapata polar, é criado por essas bobinas que ficam são alimentadas em série ou em paralelo, normalmente em série, que são as responsáveis pelo gerar o fluxo de magnetização, o fluxo principal. Esse tipo de máquinas são máquinas que podem ter um elevado número de polos, né? A gente tem uma figura aqui, olha, de um rotor da usina de Quimaurim, é uma usina aqui próxima da gente. Deixa eu ver se ela está aqui. Uma visita que nós fizemos, o rotor está ali, inclusive, a máquina estava aberta. Você vê aqui, por essa figura também, ó, a gente vê um rotor de polos salientes com um elevado número de polos, tá vendo? Um rotor de polos salientes. Então, são máquinas, aqui na região nós temos geradores com 16 polos, 24 polos, e são máquinas com 36 polos. Eu não sei onde está essa figura mais, mas ela está aqui nessa postura aí. Ok? Beleza. Também falamos sobre o circuito equivalente da máquina síncrona. O circuito equivalente da máquina síncrona, ele é composto por uma tensão interna. Lembrando, antes de qualquer coisa, o circuito equivalente que nós desenvolvemos para a máquina síncrona é um circuito monofásico. Correto? Correto. Nós precisamos de lembrar como é que é o formato da máquina síncrona. Eu perdi o pincel. Vê, nós estamos estudando máquinas de polos lisos. E eu estou desenhando uma máquina cujo polo é saliente. E desenhar polos lisos não é muito. Então eu queria combinar com vocês, quando a gente faz às vezes alguma representação física, eu coloco uma representação física de um polo liso, mas para modelar, para gerar o circuito equivalente de uma máquina de polos salientes. Né? O polo liso seria isso aqui. Eu desenho isso. Que graça que tem isso? Assim, eu tenho que fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui. Aí eu tenho que desenhar as bobinas aqui, desenhar as bobinas aqui. Né? Não tem negócio esquisito. Eu vou fazer isso. Então eu vou fazer um polo liso que a gente combina e por enquanto a gente está estudando saliente. Porque a diferença é relativamente pequena. Ela existe em algumas situações relevantes, mas para efeito de geração de circuito equivalente, nem tanto. Então, no rotor da máquina de polos lisos, nós geramos ou enrolamos o bobinato. Não é assim? Alimentamos através de uma tensão variável VF, fazemos circular uma corrente IF. Essa corrente IF gera um fluxo. Correto? Na geração, basta gerar esse fluxo para induzir tensão nas bobinas do estator? Hein? Não. Dia desse aí eu estava conversando com o pessoal, discutindo sobre um evento, e alguém me perguntou, pô, mas às vezes eu vejo colocar no trifásico ADC, às vezes eu vejo colocar RST, às vezes eu vejo colocar UVW, qual que é o correto? Tanto faz. Tanto faz. A norma brasileira, ela prevê ABC e também com abertura para se criar nomenclatura, usar a nomenclatura de RST. Né? Os técnicos usam muito RST.
Você tem que usar ABC. Né? Boa parte dos concessionários usam ABC. Isso é dado da nomenclatura do livro-texto americano, que utilizam praticamente 100% das publicações como ABC. Motores, geradores, a identificação de turbinas normalmente é o VW XYZ, como é o nosso caso aqui, norma europeia, norma americana, assim por diante. Né? O circuito equivalente que nós utilizamos para representar e gerar as equações de desenvolvimento conjugado da máquina 5 é um circuito equivalente a partir do neutro. Então nós temos aqui o neutro e nós temos a tensão terminal como sendo a tensão de uma das fases, nesse caso a fase A, que é a nossa referência, em relação ao neutro, que é a referência de todas as fases. Então, o circuito equivalente que nós estamos desenvolvendo a partir de agora é um circuito equivalente monofásico, correto? E aí, nós consideramos que os enrolamentos trifásicos são equilibrados. Então, o desenvolvimento das equações, o cálculo da corrente da fase, o cálculo da tensão induzida, o cálculo da potência desenvolvida, do conjugado, todo ele é gerado a partir de uma fase. Então, se nós quisermos descobrir, por exemplo, se nós desenvolvemos as equações e achamos a corrente da fase A, nós vamos supor que a da fase B e da fase C são iguais, que há apenas um defasamento, e esse defasamento é equilibrado. De quantos graus? 120 graus elétricos. Se nós desenvolvermos, eu quero determinar qual a potência que esse gerador está gerando, ou a potência que esse motor está desenvolvendo. Então nós podemos calcular a potência a partir da fase, uma das fases, fase A, por exemplo, e multiplicar por 3, considerando que a máquina é equilibrada. Né? Então a potência desenvolvida por um motor trifásico, seja de indução, assim, ele é o produto das potências desenvolvidas pelas 3 fases. Então, quando nós fazemos a tensão de excitação variar, nós estamos variando a corrente de campo lá no motor, com a variação da corrente de campo varia o fluxo principal, F, e aí para induzir tensão, no caso de um gerador, o que nós precisamos fazer? Pelo próprio fato, apenas o fato de existir um fluxo no motor, já induz tensão no estator? Induz ou não? Não. O que está faltando aqui? Velocidade. Né? Nós desenvolvemos a equação da tensão induzida numa determinada fase, por exemplo, o EF da fase A, que deu o quê? F da fase A é o número de espiras da fase A, vezes o fluxo principal, vezes a velocidade, vezes seno de ômega-t, onde ômega é a velocidade angular, velocidade física do rotor. Então, para se ter tensão induzida, é necessário ter velocidade. E no caso de um gerador síncrono, quem desenvolve a velocidade do rotor é o quê? É alguma força primária. Por exemplo, uma turbina lá na hidrelétrica, uma turbina hidráulica, na termoelétrica, uma turbina térmica, na usina nuclear, uma turbina térmica, aqui no laboratório é um motor de corrente contínua. Então, alguma coisa tem que fazer esse rotor girar a uma velocidade ômega e o fluxo magnético com a velocidade ômega induz uma tensão de entreferro, chamada tensão de entreferro, nas 3 fases. Né? Tensão de entreferro na fase A, tensão de entreferro na fase C, tensão de entreferro na fase B. Correto? Então, a gente pega aqui este circuito equivalente aqui, né? E desenvolvemos o circuito equivalente ao modelo elétrico por fase, correto? Então, esse é o circuito equivalente por fase. Aqui leia-se fase A e neutro, né? Então, tudo que nós desenvolvemos para esse circuito vale para as outras fases. Nós estamos considerando aqui que o enrolamento trifásico da máquina é equilibrado. Né? Nós não vamos
vamos desenvolver aqui na graduação as condições transitórias para desequilíbrio de circuito. Provavelmente quem for para a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, vai trabalhar muito as condições transitórias de desequilíbrio, né? Mas, por enquanto, nós vamos ter aí a condição de equilíbrio aqui na graduação. Bom, aí nós temos que o circuito equivalente ele é composto de uma tensão induzida. Essa tensão induzida pelo rotor, pelo circuito de campo principal. Esse estator ele é um bobinado, portanto ele tem uma resistência, normalmente é uma resistência de valor baixo. Ele é representado por uma reatância de magnetização. Reatância de magnetização é aquela que caracteriza o quê? O estator não tem uma bobina? O estator tem uma bobina. Quando induz tensão no estator, nós estamos falando de um gerador. Quando induz tensão no estator, existe uma carga aqui, a corrente circula. Quando a corrente circula no bobinado do estator, esse bobinado do estator gera campo magnético, fluxo. O que esse fluxo faz? Esse fluxo atravessa o entreferro e atravessa assim o rotor, interagindo com o campo magnético principal. Esse fluxo pode passar direto na região do polo ou pode passar em parte na região de quadratura do polo, okay? Região interpolar ao polo. Então, esse fluxo criado no estator, interagindo com o fluxo do rotor, somando espacialmente com o fluxo do rotor, ele gera o fluxo chamado fluxo magnetizante. Então, como é que a gente representa o fluxo de magnetização criado pelo estator? A gente representa a geração desse fluxo através de uma indutância do circuito elétrico, uma reatância. Okay? Então, a reatância Xφ é a reatância que representa uma indutância, e a indutância, que nós sabemos, reatância representa o quê? Indutância. Isso. Indutância representa o quê? Quem se lembra? Geração de fluxo. É ou não é? Geração de fluxo a partir de corrente. Então, se o circuito estator, se ao circular corrente no circuito do estator, esse circuito gerar fluxo, esse circuito tem indutância. Se tem indutância e a tensão, a corrente são alternadas, tem frequência, gera-se reatância. Então, nós não podemos deixar de colocar a reatância aqui no circuito elétrico, que representa a máquina fisicamente. Agora, parte do circuito, parte do fluxo gerado pela corrente do estator, fica girando só em torno da bobina. Estão lembrados? Só em torno da bobina, ou seja, não gera fluxo, nem todo o fluxo criado no estator atravessa o entreferro e interage com o rotor. Parte desse fluxo fica só em torno da bobina do estator. Então a fase A tem um fluxozinho que fica ali só em torno da bobina, um fluxozinho parasita. Esse fluxo é alternado, então ele cria reatância mútua no estator, mas ele não gera fluxo concatenado. Então nós separamos a reatância de magnetização, que representa a geração de fluxo que alcança, que interage com o rotor, mais um pedacinho de reatância, que representa uma indutância, que representa um fluxo que fica parasita, disperso em torno da bobina do estator. Ele pertence só à bobina que o criou. Correto? Se nós juntarmos essa reatância com reatância, porque reatância com reatância é reatância. A soma da reatância magnetizante com a reatância de dispersão, nós caracterizamos, denominamos como reatância em simples. Correto? E está pronto o modelo elétrico, o circuito equivalente da máquina simples. Não demais. Muito simples. E essa tensão entre as duas reatâncias também? Essa é uma tensão chamada tensão de reatância, ou tensão magnetizante. É só para separar, porque quando a corrente circula por aqui, produz uma queda aqui. Então essa tensão é uma tensão intermediária. Ela quer dizer o seguinte, olha, se não existisse fluxo de dispersão, toda a tensão
tensão resultante, ela seria praticamente igual à tensão terminal. Né? Mas graças à tensão à reatância de dispersão, há uma queda extra. Essa é uma separação. Não tem um significado físico. Né? É a interação da tensão, é a subtração da tensão de entreferro com a queda de tensão na reatância de magnetização. Só isso. Okay? Como algumas máquinas têm reatância de dispersão diferenciadas. Então o que pode variar é essa reatância de dispersão. Essa tensão do entreferro parece estator. Essa indutância que você falou é a primeira? Essa? Ela está no motor. Não. No estator do estator. Este circuito, Thiago, é do estator. Pessoal, este circuito que nós estamos falando é um circuito relativo a qual enrolamento? De campo. Estator. Mas nós estamos propondo um modelo, ou seja, um circuito equivalente. É algo que representa a máquina. Então, nós precisamos olhar para esse circuito aqui, Thiago, e enxergar a máquina sim, com todas as suas características. Nesse caso, características de regime permanente. Todas as suas características. Bom, mas estator. Então, aqui está a máquina sim como um todo. Aqui tem rotor e tem estator. O circuito que está aqui representado, ele é praticamente todo do estator. Fisicamente, seria o circuito estator. É a armadura. O que aqui nesse circuito que representa o motor? O que representa o motor nesse circuito? Se eu estou dizendo que esse circuito representa toda a máquina, precisa ter alguma coisa aqui que representa o motor. É a desmagnetização, né? Não. Tensão de entreferro. Tensão de entreferro. A tensão de entreferro do EF é que representa o rotor. Ok? Por exemplo, se a tensão lá no rotor aumentar, a corrente no rotor Aumenta. o fluxo do rotor, Aumenta. o que acontece com o EF lá no estator? Aumenta. Se a tensão do rotor diminui, e F diminui, e F, o que acontece com a tensão lá no estator? Diminui. Se a velocidade do rotor aumenta, o que acontece com a tensão F? Velocidade. Hein? Olha o que a tensão F. É o número de espiras da fase do estator, vezes fluxo do rotor, vezes velocidade. Então, quando a velocidade do rotor aumenta, o EA aumenta e o que mais? A frequência aumenta. Ômega agora é 2πf. Então, quando a velocidade física do rotor aumenta, a amplitude da tensão induzida no estator aumenta e a frequência da tensão induzida no estator aumenta. Então, a única coisa aqui que representa o rotor é o EF. Tudo que acontecer no rotor vai ter variação do EF. Vai causar variação do EF. Veja. O enrolamento do estator está representado aqui, ó, com a sua reatância magnetizante, reatância de dispersão e resistência de armadura, ou resistência de enrolamento. Não, a armadura não é o rotor. Qual o conceito desse termo armadura? Esse é um conceito que os americanos nos trouxeram. Qual o significado? Nós falamos isso aqui. O significado de armaduras em máquinas elétricas é aquele circuito, aquela parte da máquina na qual a corrente de carga varia. Ou que a corrente varia com as condições de carga. Correto? Estão lembrados do motor de corrente contínua? Então, imagine um motor de corrente contínua de campo independente. A gente vai lá, primeiro, antes de rodar, aumenta a tensão do campo, faz a corrente do enrolamento de campo ficar
máximo e mantenha-se constante. E depois, para girar o motor, o que a gente faz? Começa a aumentar a tensão onde? Armadura. Na armadura. Qual que é o circuito de armadura? Rotórico. O rotor. Aí a gente tem lá uma condição de regime. O motor está girando a uma velocidade constante, por exemplo, 1000 RPM, 1800 RPM. E de repente, a carga que esse motor está acionando aumenta. O que acontece com a corrente do enrolamento de campo? Ela diminui? Ela aumenta? Nada. Permanece constante. E o que acontece com a corrente no rotor? Aumenta. E se a carga diminuir? O que acontece com a corrente de campo? Diminui. O que acontece com a corrente do rotor? Cai. Diminui. Ou seja, a corrente do rotor no motor de corrente contínua varia de acordo com a carga. Aumentou a carga, aumenta a corrente. Diminui a carga. Diferentemente do que acontece no motor síncrono. Ou no gerador síncrono. Na máquina síncrona. Por quê? Na máquina síncrona, quando nós excitamos a máquina, nós estamos com a tensão PE, podemos mantê-la constante. Nós podemos variar a tensão de campo, variamos, mas a gente varia quando a gente quer alguma característica específica, como, por exemplo, geração de potência reativa. Então a gente aumenta essa tensão e mantém. Se for o motor está girando, nós estamos alimentando o circuito do estator. Quando a carga que está ligada ao rotor aumenta, qual corrente que aumenta? A corrente de campo? Não, a corrente de campo fica constante. O que aumenta? A corrente do estator. Quando a carga do rotor, se for motor, diminui, a corrente do estator diminui. E se for gerador? Não é o rotor que arrasta alguma coisa. O rotor passa a ser arrastado por alguma coisa. É uma turbina que aciona o rotor. Mas a carga é uma carga elétrica, porque agora ele é gerador. Então tem uma carga elétrica ligada aos terminais de gerador. Quando essa carga elétrica aumenta, como por exemplo, nós somos uma carga elétrica para um sistema de geração. Quando ele chega aqui, liga a luz, liga o ar-condicionado, está aumentando carga, está aumentando corrente. Então quando aumenta a carga, diminui a impedância, aumenta a corrente. Mas aonde? No estator ou no rotor? No estator. Então qual é o circuito de armadura? Na máquina sim. Tô. Ok? Isso. É aquele que percebe a variação da carga. Então, a reatância de magnetização e a reatância de dispersão são a representação das reatâncias de magnetização e dispersão do circuito estatório, não do rotório. O rotor tem reatância de dispersão? O rotor tem? O que é reatância de dispersão? Quando a gente aplica corrente nesse enrolamento, o que a gente quer é que todo o fluxo ele caminhe na direção do polo norte. Entrando no polo sul, saindo no polo norte, ou seja, no interior do circuito magnético do rotor, do núcleo do rotor. Só que a gente sabe que quando essa tensão aumenta demais, a corrente aumenta demais, gera tantas linhas de força, chega um ponto que não cabe mais dentro do núcleo, na área de seção transversal do rotor. O que acontece? Gente, aí eu insisto em aumentar a tensão, e aí parte desse fluxo faz o quê? Parte desse fluxo faz isso. Fica em torno das bobinas. Está vendo? De um lado e do outro. Esse fluxo é chamado de dispersão. Mas por que eu não estou representando esse fluxo no circuito equivalente da máquina? Se o rotor saturar, o que acontece com a tensão induzida? Não Para se de aumentar. Ou se altera lentamente, porque o circuito está saturado. Então, se houver saturação no rotor, vai haver interferência também na tensão induzida. Agora, em regime permanente, isso é irrelevante, porque se eu estou aplicando uma tensão contínua e
e circula uma corrente contínua, esse fluxo de dispersão que acontece aqui, ele gera reatância? Não. Não. Porque corrente contínua não gera reatância, mas gera indutância. Hein? Gera. Se aparecer o fluxo, gera. Circulou corrente, apareceu fluxo, é porque tem indutância. O circuito é indutivo. Pouco ou muito indutivo, mas é indutivo. Só que no rotor, a tensão e a corrente são contínuas. Então não aparece reatância. O circuito elétrico que nós estamos representando é um circuito elétrico em tensão alternada. Então a única coisa que aparece aqui é a tensão alternada que o rotor gerou. Vê, o rotor ele é excitado por tensão, circula corrente contínua, gera fluxo contínuo. Então por que induz tensão alternada? Que ele gira. Nós vimos na aula passada. Porque apesar de ser um fluxo contínuo, mas ele está girando. E essa variação de giro mecânico é que induz tensão nas turbinas de fase.